E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Walker e devido à grande polêmica do Diddy que o mundo todo já está sabendo e a suposta conexão disso tudo com a morte do Michael, eu resolvi trazer aqui no canal um vídeo explicando essa situação toda, até por conta de todas as mensagens que eu venho recebendo de vocês sobre o assunto, sobre o que eu acho sobre isso. Então segue o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A morte de Michael Jackson sempre esteve rodeada de especulações e de várias teorias. E agora, provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre isso envolvendo o polêmico Diddy, que foi preso recentemente. Mas o que isso tem a ver com a morte do Michael? Vale lembrar que isso tudo ainda é uma teoria, mas no final vou querer saber o que vocês pensam sobre isso. A vida de Michael Jackson sempre foi motivo de comentários e de muita perseguição, principalmente por parte da mídia. Por ser o maior artista de todos os tempos, era de se esperar que ele acabaria sendo alvo de coisas ruins também. Agora vamos tentar entender desde o começo. Michael passou por conflitos públicos com a gravadora Sony, principalmente no que diz respeito à retenção de direitos autorais das suas músicas. O fato importante aqui é que na época o presidente da Sony era Tommy Mottola. Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. Tommy tinha um casamento polêmico com a cantora Mariah Carey, que era uma amiga de Michael. É dito que Mariah desabafava com Michael sobre o quanto o relacionamento era conflituoso e o quanto Tommy não era uma boa pessoa. Agora pensem comigo, nessa época Michael já era frequentemente questionado pela sua forma excêntrica de viver e pela sua proximidade com crianças. Ele cresceu sem poder vivenciar uma infância normal e com cobranças pesadas, principalmente por parte do seu pai. Na vida adulta, ele tentou experimentar tudo o que havia perdido e encontrava pureza e liberdade ao estar com crianças que sabiam ser elas mesmas, sem pensar só na fama de Michael. Mas imaginem como isso parecia um prato cheio para a mídia. Então já era de se esperar que, pouco tempo depois de ter falado publicamente da Sony, um conflito gigante teria início. Michael começou a ser acusado de diversas coisas, como vocês já sabem, e apesar de ter sido inocentado, até hoje isso manchou sua carreira e abalou sua saúde mental de forma injusta. Diversos fatos já mostram a incoerência das denúncias e como tudo parece ter sido arquitetado. Logo, é possível notar que nem tudo é mera coincidência. Imagine como ele ficou abalado após ser apunhalado por diversas pessoas. Um dos exemplos disso é a Oprah, que criticou Michael após seu falecimento. Tudo isso em meio a confusões com nomes polêmicos que ela aparentemente tentou abafar e desviar o foco da atenção usando Michael como bode expiatório. Ela já o havia entrevistado de forma tranquila, inclusive ela foi uma das poucas apresentadoras a quem Michael confiou sua intimidade, abriu as portas de Neverland e conversou coisas íntimas. Mesmo assim, Oprah se colocou contra Michael. Logo ela, que tem relações com pessoas como João de Deus e ele, Diddy. Muitos dizem que Michael se sentia perseguido e começou a criar uma certa paranoia com isso. Em um áudio vazado, Michael supostamente afirma que teme pela sua vida. Inclusive, Michael dizia que para alguns poderosos da indústria, ele valia mais morto do que vivo, e isso o preocupava. Michael usava diversos medicamentos para dor e para conseguir dormir, e muitas vezes usava Propofol para isso, e ele tinha acompanhamento médico, até o fatídico dia em que Michael morreu. Hoje já sabemos que o médico de Michael na época, Conrad Murray, deu mais medicamento que o necessário para Michael e quando o pior aconteceu, demorou para solicitar socorro. Além disso, o médico não estava sozinho no local. Também estava presente o segurança Muhammad, que posteriormente foi contratado para trabalhar para quem? Diddy. Depois de tudo isso ter sido associado, várias teorias começaram a ser levantadas. Inclusive a teoria de que Michael era próximo de Macaulay Culkin para tentar protegê-lo de tudo que acontecia no meio da fama. Para quem não sabe, Diddy promovia diversas festas que agora estão sendo investigadas, pois aparentemente envolvem muitos crimes. E esses crimes eram supostamente cometidos contra jovens artistas na época. E especula-se que isso acontecia há muito tempo e que Michael suspeitava ou até sabia de algumas coisas. Por isso ele tinha medo,
pois afirmava que eram pessoas maiores que o governo e ele ficava sem saber o que fazer pelo poder que essas pessoas tinham. Inclusive, nomes de políticos também estão relacionados a Diddy, o que comprova esse poder. Há também uma suposição sendo levantada sobre a música She Knows, de J. Cole, que aparentemente tentou alertar sobre toda essa situação e chega a citar Michael na música. Bom, galera, é isso. Eu não costumo dar muita atenção para boato ou para teorias da conspiração, mas nesse caso em específico, além de ter tomado uma proporção muito grande, eu vejo alguns pontos aí que podem ser verdade, que no mínimo são curiosos. O Michael, nos últimos anos de vida, realmente ficou com uma preocupação muito grande sobre a própria vida dele, e eu nunca entendi muito bem isso, mas possivelmente pode estar explicado com toda essa situação. E toda a conexão do médico do Michael também, que era um cardiologista e não soube fazer uma massagem cardíaca no dia que o Michael faleceu. Então, assim, demorou para ligar para a emergência. Então, tem muita coisa aí esquisita. Eu acredito que a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre toda essa polêmica, até porque o Diddy está preso, tentou pagar uma fiança multimilionária em dólar e foi negado. Então, eu acho que tem muita coisa a descobrir nessa situação. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ser um tema, meio triste, meio tenso. Mas é isso. Um grande abraço.